A STF publica a decisão que condenou Bolsonaro por trama golpista e abre prazo para recursos. E você vai ver também. Polícia Civil realiza operação para desarticular esquema do PCC em lojas de brinquedos infantis. E ainda, atacante Vitor Roque do Palmeiras é o jogador mais valioso do futebol brasileiro. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira a todos que nos acompanham em mais uma edição da manhã do Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado. O Supremo Tribunal Federal publicou hoje no Diário da Justiça a decisão da primeira turma que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe. Com isso, abriu o prazo para a defesa entrar com recursos. Com a publicação do acórdão do julgamento de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, também é aberto o prazo para que as defesas possam apresentar os recursos questionando o entendimento dos ministros. Os advogados terão agora até 5 dias corridos para apresentar os chamados embargos de declaração, já que o chamado núcleo crucial foi condenado por 4. Os embargos de declaração são recursos usados para apontar contradições ou trechos pouco claros da decisão. Não costumam mudar a sentença, pois tratam de esclarecimentos ou omissões. Em situações mais específicas, podem levar a algum ajuste do tamanho das penas. Depois da apresentação dos recursos, não há um prazo para a análise. O relator, Alexandre de Moraes, pode avaliar individualmente alguns pedidos ou submeter o caso ao colegiado. Também pode requerer que a Procuradoria-Geral da República se manifeste antes de levar o caso a julgamento, ou seja, a prisão de Bolsonaro ou de qualquer um dos outros réus não será imediata. No Supremo, há a expectativa de que os eventuais recursos sejam analisados até o fim do ano. A defesa de Bolsonaro pode questionar o papel de liderança atribuído pelos ministros ao ex-presidente, o que garantiu a maior pena, que é de 27 anos e 3 meses de prisão. Advogados dizem que não ficou comprovado também que a organização criminosa agiu de forma armada. As defesas também devem insistir no chamado embargo infringente, que tem o potencial de mudar a sentença. Nesse caso, são 15 dias para a entrega desse pedido. Mas o Supremo tem o atual entendimento de que esse tipo de recurso só cabe quando o réu tem 2 votos favoráveis pela absolvição. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou a até 17 anos de prisão os 7 participantes da tentativa de golpe de Estado do Núcleo 4 da tentativa de golpe. O grupo é acusado de atuar para produzir e difundir fake news, com ataques ao funcionamento das urnas eletrônicas em 2022. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou os 7 réus do Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por 4 votos a 1, a maioria dos ministros do colegiado concordou com a denúncia da Procuradoria-Geral da República e entendeu que os réus promoveram ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades em 2022. Nas próximas semanas, o STF vai anunciar a sentença de outros 16 acusados no caso. Os réus condenados nesta terça, um policial federal e 5 militares, além do presidente do Instituto Voto Legal, colaboraram com milícias digitais para espalhar desinformação sobre o sistema eletrônico de votação nas eleições de 2022, disse o relator, o ministro Alexandre de Moraes. No mês passado, o tribunal impôs uma pena de 27 anos de prisão a Bolsonaro por liderar uma organização criminosa armada para se manter no poder após a derrota para Lula nas eleições presidenciais de 2022. A Justiça do Rio de Janeiro absolveu todos os réus do caso Ninho do Urubu. O incêndio que matou 10 adolescentes atletas do Flamengo aconteceu em fevereiro de 2019. Em decisão da 36ª Vara Criminal da capital, que foi assinada pelo juiz Tiago Fernandes de Barros, todos os 11 réus do caso, que respondiam pelos crimes de incêndio culposo qualificado, com o resultado da morte de 10 pessoas e lesão corporal grave em 3 vítimas, foram absolvidos. Entre os réus estavam o ex-presidente do clube, os então diretores do time, representantes de empresas que prestavam serviços e o monitor dos atletas de base do Flamengo. Segundo o juiz,
a investigação não comprova o relatório apresentado pela Polícia Civil. Para o magistrado, a perícia foi inconclusiva. O juiz afirma também que nenhum dos acusados tinha atribuições diretas sobre a manutenção ou segurança elétrica dos módulos, então não havia como responsabilizá-los penalmente. O caso do Ninho do Urubu marcou o ano de 2019. Segundo a investigação, o incêndio, que começou a partir de um curto-circuito em um ar-condicionado, se alastrou pelo local devido ao material inflamável nas paredes do container. Os jovens dormiam lá provisoriamente e tinham entre 14 e 16 anos de idade. Em nota emitida nesta quarta-feira, a Associação dos Familiares de Vítimas do Incêndio do Ninho do Urubu protestou contra a decisão da Justiça do Rio de Janeiro. No comunicado, a entidade classificou a decisão judicial como uma grave afronta à memória das vítimas e ao sentimento de toda a sociedade. E o Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil e a Fazenda Estadual realizam nesta manhã uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital em lojas de brinquedos infantis. São cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em shoppings onde ficam as lojas. A Operação Plush pretende desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital em lojas de brinquedos infantis. Ao todo, são cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, sendo 4 em lojas localizadas em 2 shoppings na capital paulista, o Center Norte e o Moca, um em Guarulhos, no Shopping Internacional, e outro em Santo André, no ABC Paulista. Os shoppings não são alvo da operação, apenas as lojas de brinquedo localizadas dentro deles. A rede de franquias da qual as lojas fazem parte também não é investigada. A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que somam 4.300.000. Os alvos da operação têm ligação com Cláudio Marcos de Almeida, conhecido no PCC como Django, apontado como traficante de grandes quantidades de drogas e fornecedor de armamento pesado para a facção. Ele foi assassinado em janeiro de 2022, em meio a disputas internas do PCC. Segundo os promotores, a ex-mulher de Django e a irmã dela são investigadas por realizarem altos investimentos na criação de 4 lojas de uma rede de franquias de brinquedos infantis, apesar de não possuírem ocupação lícita declarada. Em abril de 2024, durante a Operação Fim da Linha, o nome de Django já havia sido citado como um dos principais cotistas da UPBus, empresa de transporte por ônibus na capital, usada por integrantes da facção para lavar dinheiro. E olha só, com o aumento das tensões entre Estados Unidos e Colômbia, o Brasil pode acabar se beneficiando no comércio para o café, que concorre diretamente com o grão colombiano. Hoje, o café brasileiro está na lista dos produtos sobretaxados em 50%. Recentemente, o aumento nos custos dos grãos de café está deixando empresas e seus clientes em alerta nos Estados Unidos. Os preços do café no varejo subiram significativamente em julho. O Brasil foi atingido em 50%, enquanto o Vietnã recebeu tarifas de 20% e a Colômbia de 10%. Os 3 países são os maiores exportadores do grão para os Estados Unidos, que importam quase todo o seu café. Agora, com a escalada das tensões entre Estados Unidos e Colômbia, o governo brasileiro olha atentamente para o mercado comercial, que pode ser favorável. O café colombiano é um dos maiores concorrentes do brasileiro nos Estados Unidos. A Colômbia exporta 18% de seus grãos, enquanto o Brasil encabeça o ranking em 30% das exportações. Com a ameaça de Trump tende a aumentar a tarifa contra o país sul-americano, integrantes do governo brasileiro acreditam que na próxima conversa entre os presidentes Lula e Trump, o brasileiro reforça que o nosso café entre na lista de exceções para não penalizar o consumidor americano. A expectativa é de que os presidentes se reúnam no próximo domingo na Malásia, durante a cúpula dos países do Sudeste Asiático. Enquanto isso, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se encontrou com o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Bogotá para tentar apaziguar uma possível crise diplomática entre as nações. E você vai ver a seguir. Embraer quebra recorde com carteira de pedidos de 31 bilhões de dólares. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. 21 graus neste momento. Redação Hit volta daqui a pouco.
Isenta do tarifaço de Trump, a Embraer atingiu o recorde de mais de 30 bilhões de dólares em pedidos no terceiro trimestre. A empresa brasileira é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. A Embraer encerrou o terceiro trimestre de 2025 com uma carteira de pedidos recorde de 31,3 bilhões de dólares, equivalente a quase 168,4 bilhões de reais na cotação atual. Este foi o maior volume já registrado na história da empresa. As vendas da terceira maior fabricante de aviões do mundo foram impulsionadas pelo setor de aviação comercial, com uma carteira de pedidos de 490 aeronaves. A Embraer conseguiu evitar as tarifas punitivas impostas em agosto por Donald Trump sobre os produtos brasileiros. Uma isenção crucial, visto que os Estados Unidos representam 45% de seu mercado de aviões comerciais e 70% do de aeronaves executivas. A Embraer informou ter entregado 62 aeronaves no terceiro trimestre, incluindo 41 jatos executivos, 20 aeronaves comerciais e uma aeronave militar. A carteira de pedidos representou um aumento de 38% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Agora vamos às notícias internacionais. O Museu do Louvre, em Paris, reabriu suas portas ao público nesta manhã, 3 dias após um assalto cinematográfico que resultou no furto de 9 joias da antiga monarquia francesa. As joias roubadas do Museu do Louvre têm um valor estimado de 88 milhões de euros. A informação foi divulgada pela promotora Laure Becquiot. Essa quantia equivale a 550 milhões de reais. O curador do Louvre estimou os danos em 88 milhões de euros, uma quantia extremamente impressionante, mas que não é de forma alguma paralela ou comparável aos danos históricos, acrescentou a promotora à rádio RTL. Segundo a promotora, os ladrões não embolsariam todo o dinheiro se tivessem o que ela chamou de a péssima ideia de derreter essas joias. Questionada sobre a existência de um possível conluio interno dentro do museu mais visitado do mundo, a promotora afirmou que não poderia responder com um sim ou um não neste momento. 60 investigadores estão à procura dos autores deste assalto relâmpago, que durou 8 minutos e ganhou repercussão mundial. As primeiras investigações apontam para o crime organizado. O Louvre, um dos principais museus do mundo, recebe anualmente 9 milhões de visitantes. Por volta das 9h30 da manhã de domingo, os ladrões estacionaram um guindaste sob uma das varandas do Louvre. 2 deles subiram e com uma motosserra entraram na Galeria de Apolo, através de uma janela. Essa galeria foi encomendada por Luís XIV para comemorar sua glória como Rei Sol. A sala abriga a coleção de joias da coroa, que tem quase 800 peças. Com os rostos cobertos, eles roubaram 9 peças do século XIX, incluindo a coroa da Imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III. Um pesquisador confirmou para a agência AFP que mosquitos foram detectados pela primeira vez na Islândia, que durante muito tempo foi um dos poucos lugares na Terra livres desses insetos. Mattias Alfredsson, entomólogo do Instituto de Ciências Naturais da Islândia, revelou para a agência France Press que mosquitos foram detectados pela primeira vez na Islândia. O país insular do Atlântico Norte, junto com a Antártica, foi durante muito tempo um dos poucos lugares na Terra livres desses insetos. De acordo com o pesquisador, foram encontrados 3 mosquitos, 2 fêmeas e um macho, a cerca de 30 quilômetros ao norte da capital, Reykjavik. Os insetos eram da espécie Culiceta anulata. O pesquisador destaca que a presença dos mosquitos poderia indicar uma introdução recente no país, possivelmente através de navios ou contêineres. Os mosquitos poderiam potencialmente se espalhar pela ilha, mas seria necessário um monitoramento adicional na primavera para determinar se realmente se estabeleceram na Islândia. A mudança climática, com o aumento das temperaturas, verões longos e invernos mais amenos, cria um ambiente favorável para que os mosquitos prosperem. No entanto, o entomólogo destaca que o clima mais quente provavelmente não é a razão do aparecimento de mosquitos na Islândia. A espécie parece estar bem adaptada a climas frios, principalmente por sua capacidade de hibernar como adulto em locais protegidos. Isso lhes permite resistir a invernos longos e rigorosos, quando as temperaturas caem abaixo de 0. E olha só, conhecida como a Terra das Cataratas, Foz do Iguaçu possui uma história rica e cheia de curiosidades. Fundada em 1914, teve seu nome originado na junção das palavras indígenas Iguaçu, que significa água grande, e Foz, que é o encontro das águas.
O município é um destino turístico que atrai visitantes de todo o mundo para conhecerem as cataratas e outros locais como o Parque das Aves e a usina de Itaipu. Vamos conferir. Conhecida como a Terra das Cataratas, Foz do Iguaçu possui uma história rica e cheia de curiosidades. Fundada em 1914, teve seu nome originado da junção das palavras indígenas Iguaçu, que significa água grande, e Foz, que é encontro das águas. O município é um destino turístico que atrai visitantes de todo o mundo para conhecerem as cataratas e outros locais, como o Parque das Aves e a usina de Itaipu. E vamos agora com uma câmera ao vivo da Foz do Iguaçu. E olha só, o local teve um crescimento significativo com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu na década de 1970, que atraiu grande número de moradores e intensificou o desenvolvimento econômico e turístico da região. A usina de Itaipu, embora não seja mais a maior do mundo em capacidade instalada, continua sendo um marco importante para a cidade e produz uma grande quantidade de energia limpa e renovável. A culinária de Foz do Iguaçu é influenciada por diversas culturas, com destaque para a gastronomia árabe. E essa edição do Redação Hit fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira e até mais.